Fala pessoal, muito boa noite a todos, fazendo um vídeo de fechamento do dia de hoje aí para os mercados. Hoje foi quarta-feira, dia 16 de agosto, né? De agosto de 2023. Mercado aí reagindo mal aí depois de ter acompanhado a ata do Fed. Saiu a ata do Fed aí no período da tarde. A ata do Fed mostrou, tá, pessoal, a preocupação de alguns dirigentes sobre o risco exagerado do aperto monetário americano, visto que a desinflação ela ainda continua extremamente forte dentro do... Desinflação forte não, né? A inflação continua forte e o processo de desinflação ele ainda não está ocorrendo como esperado, principalmente no setor de serviços. O emprego continua apertado, salários também, o preço dos salários também continuam ali até a subir dentro do mercado americano. Isso mostra que a inflação por serviços fica bem difícil de cair. E aí, por esse aperto monetário acumulado dentro do mercado americano, tá? Pode acabar levando a uma recessão lá na frente um pouco mais forte do que o esperado. O que acontece nesse momento é que você tem aí a política monetária, ela demora mais ou menos 8 meses para atingir o lado real de uma economia. E o Fed já começou subindo os juros aí há um tempo. E desde quando ele começou a subir os juros, a gente vê ainda bastante persistência no emprego e na inflação por lá. Então, isso daí tem trazido bastante preocupação, porque aquela dose, né, de macroeconomia que a gente conhece, aquele conceito de que sobe os juros, a inflação desce, o desemprego aumenta, não está funcionando no mercado americano nesse momento. Inclusive, algumas projeções do PIB por lá nos Estados Unidos estão sugerindo aí PIB na casa de 5% nesse momento aí para terceiro trimestre. Não acredito muito nisso, mas o PIB deve ser forte. Então, isso tudo está mostrando bastante resiliência, colocando em xeque a política monetária aplicada no mercado americano nesse momento e também colocando até uma bagunça na cabeça de todo mundo que acompanha o mercado aí, de qualquer também economista dentro do mercado nesse momento. Porque a gente sempre acompanha o mercado e vê da seguinte forma, olha, se você tem essas dosagens, tá, das taxas de juros dentro do mercado, você vai conseguir um certo controle da inflação e etc. A não ser num cenário extremo de crise, por exemplo, como vive ali a Argentina nesse momento, mas não é o caso dos Estados Unidos, né? Então, isso tudo está dando uma bagunçada ali, porque se ele errar a mão sobre o aperto monetário, vem aí problema lá na frente, tá? E a gente viu essa movimentação principalmente acontecendo aí, pessoal, no mercado no período de hoje. Hoje de tarde aconteceu isso, né? Então, o mercado aí, ele acabou basicamente, tá? Caindo forte nessa movimentação aí no período da tarde. Ele vai aí para o seu 12º dia consecutivo de queda, né? Já tem aí o pior agosto em vários anos aí dentro do mercado, principalmente para a América Latina, né? A América Latina agora também um pouquinho contaminada ali pela Argentina nesse momento, tá? Então a gente vê uma piora forte aí dentro do mercado. Hoje o volume da bolsa foi pesado, 48 bilhões, tá? O volume médio é na casa de 25. Então foi um volume acima do normal aí para os mercados, com certeza uma queda aí maior em 50 anos dentro do mercado em sequência de quedas, não em número percentual, tá? Vamos compartilhar o gráfico aqui junto com vocês, para a gente dar uma olhada aqui. Olha só, tá? Deixa eu pegar primeiro aqui o Ibov, tá? Então o Ibovespa tá aqui, ó. Veja só, né? O Ibovespa está num alargamento, tá? Então a gente projetou essa movimentação de baixa, a gente tem alvo a 114.500. Mas mesmo nessa baixa, tá, pessoal, ela pode oferecer um pullback depois a continuação. Então ele pode oferecer aí um movimento para cima. Eu só preciso tomar cuidado porque depois de vários dias consecutivos, naturalmente que ela possa oferecer essa movimentação de alta. E outra situação, a 200 ainda está longe. Então, a tendência primária ainda é de alta dentro do índice Bovespa. A tendência terciária é de baixa e a tendência secundária, tá? Que aí a gente pode falar que a tendência secundária vai ser dada pela média móvel de 50 períodos. Vamos colocar aqui a média de 50 períodos. Só para a gente ter, né, ali uma noção ali do gráfico, tá, pessoal? A média de 50 períodos, tendência secundária dentro do mercado, está virando, né? Então aqui está virando a tendência secundária. Então isso significa que o mercado já trabalha com uma tendência secundária também de baixa. Tendência secundária, tá? Segundo a teoria de Dow,
ela demora aí por volta de 2 meses, né? Então, é o período de uma tendência secundária. Não é à toa que utiliza-se a 50. 50 é o período de 2 meses, basicamente, aí, dentro do ano, tá? Então, pessoal, o que a gente está vendo nesse momento atual do Ibov, né, é uma divergência sobre a tendência, tá? Porque a tendência primária de alta, secundária de baixa, terciária de baixa, a gente tem que esperar as coisas melhorarem aqui nessa situação para a gente conseguir ter ali uma luz no final do túnel. Por enquanto, o que está mostrando aí sobre o índice Bovespa é que ele deve continuar aí essa movimentação se nada for feito dentro do mercado, nenhuma noticiazinha ali para agradar a turma aí dentro do mercado, ok? Agora, pessoal, olha só, hoje o dia foi interessante, mas o período da tarde foi conturbado. A gente sabia que o período da tarde podia ser conturbado por conta aí do Fed, tanto que foi um alerta aí para o pessoal do projeto, tá? Falei para o pessoal, pessoal, vamos, né, para quem operou, operou, quem não operou, agora deixa aí para amanhã para fazer a operação, a não ser depois que sair a notícia do Fed, tá? E aí o mercado dá uma direção. De manhã, o índice futuro abriu, tá? Então indicou uma movimentação positiva, fez um pullback na média móvel. Esse pullback estava em forma de halt, a gente estava esperando uma espécie de pivô aqui para trabalhar nesse afastamento inferior. Mas ela não deixou esse afastamento, ela perdeu aqui a média móvel, tá? De 20, e ela foi deixar um pivô aqui em cima, tá? Nesse movimento. Agora aqui eu faço uma ressalva. Repara, tá, pessoal, que aqui ó, ela já tinha cutucado esse padrão para uma entrada. E ela fez aqui, ó, um pullback dessa movimentação. Você olhando esse gráfico, tá? A impressão que dá é que, pô, vou já fazer essa entrada nesse rompimento. Isso porque ela chegou bem perto ali da média móvel de 20. Mas estatisticamente falando, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu venho passando aqui, principalmente nos gráficos, nos modelos aí, tá, que a gente opera dentro do mercado, principalmente para a gente poder ter uma convicção melhor aí de qual movimento eu devo estar entrando ou dentro do trade, tá, pessoal? A gente percebe o seguinte: eu posso estar fazendo esse tipo de operação, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse tipo de operação ele acaba não sendo tão positiva se não tiver um fator que deixa essa movimentação um pouco mais positiva. E qual que é o fator que faz deixar ele positivo? Porque olha só, tá? Eu vou mostrar um resultado real aqui do índice futuro nesses pivôs de pré-rompimento. Ele é negativo, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, pegar tá, uma condução pela média, é negativo, primeiro alvo é negativo, terceiro alvo é negativo e segundo alvo é negativo. Todos os pivôs ali no rompimento da 200, eles são negativos. Mas tem um cenário nele que torna essa movimentação e ela acaba te dando um gain. E qual que é o cenário que muda do negativo para o positivo? Quando ela realmente toca na média. Quando ela realmente toca na média, você pode colocar esse tipo de contexto de trade e aí ele se torna positivo essa movimentação para você. Então, isso aqui é uma lição aprendida, tá, pessoal? Depois de analisar muitas vezes o cenário fazendo isso dentro do mercado e aí se tornando positiva, você consegue pegar. E foi inclusive um dos trades que a gente colocou lá no projeto 10% para estar operando nessa movimentação, tá? Não só no rompimento, né? Nesse caso aí, a gente está falando até que ela acabou saindo num pré-rompimento, né? Então vamos pegar aqui só esse movimento para o pré-rompimento, que aí você vê, ó, tocou na média, o que era negativo passa a ser positivo. É muito positivo? Não, mas passa a ser positivo, tá? Então isso é importante a fazer esse tipo de avaliação dentro do mercado, ok? Depois aqui, dentro da estrutura do índice futuro, que ele acabou pegando o alvo, tá? A gente conduziu até num barra-barra, depois ele tocou na 9 lá e saiu. A gente viu, pô, esse movimento estava semelhante com uma volta em V. Só que a 200 impedia essa volta em V. Aonde chegaria mais perto seria esse pré-rompimento, porque ela bateu ali praticamente perto da média, mas faltou essa batidinha, que é a sacada aqui para te dar um alvo mais lucrativo nessa movimentação.
embora a média móvel de 200 períodos está apontando para baixo. Isso daqui ainda é um pouco subjetivo, mas eu já tenho notado que fazendo os backtests dentro do mercado, quando você tem essa média, tá, inclinada na direção do trade, então mesmo que ela tenha que cruzar com a média, ela tem mais facilidade. E aí eu poderia até pensar aqui numa movimentação vendedora. Agora, aonde chama, tá, um pouco de atenção aqui para a gente, foi aqui, ó. Aqui foi um problema, porque ela caiu, aí depois ela fez aqui essa lateralização. Você tem que esperar um pullback clássico, tá, dessa lateralização. Então, ó, máxima e mínima dentro do candle anterior, mínima aqui, ó, menor, máxima maior, não dá, máxima e mínima menor, máxima e mínima menor, ela rompeu a mínima, não fez nenhum pullback, então ela estaria praticamente naquele padrão, chega mais próximo de um power, mas eu já notei também que para um bom power breakout ele também tem que ter máxima e mínima. Então ainda aqui não adianta, máxima e mínima maior, aí sim faz a marcação do fundo nessa movimentação, e se ela acabar rompendo a mínima, tá? Ela está deixando para você um contexto semelhante aí ao Power Breakout. Então, eu posso sim enquadrar isso como um Power Breakout da movimentação aqui do mercado, certo? E ela levaria um stop, esse movimento aí dentro do índice, porque ela voltou aqui e cutucou um stop e depois desceu ladeira abaixo, tá? Então, deixaria um stop aqui. Depois, quando perdeu a mínima de fato aqui dessa movimentação, ela fez um pullback no rompimento do breakout. E aí acabou indo para alvo. Mas até então você passaria aí por esse movimento aí acalorado aí do índice, você passaria por um stop nessa movimentação, tá? A gente viu o seguinte, pô, como hoje estava em dia de notícia aí no período da tarde, era melhor esperar a notícia sair para ter uma visão melhor do mercado antes de sair inclinando aí dentro de um trade, tá? Bom, isso daí foi o movimento aí dentro do índice futuro. E o dólar futuro foi melhor a movimentação dele? Depende, tá? O dólar futuro, ele depende, porque o que aconteceu aqui no dólar foi o seguinte: de manhã ele foi super bem, mas ele chegou a inclinar um trade aí problemático para nós. Então, de manhã, acompanhando essa movimentação do dólar, tá? Nós estávamos acompanhando, aqui ele estava em lateralização. Quando ele foi lá para cima, a gente já ficou no gatilho para compra, power na 9, sem pensar. Mas ela acabou voltando para baixo. No que ela voltou para baixo, ela começou a inclinar num pivô de baixa no rompimento. Então a gente pensou, bom, aqui tem entrada. Ele tocou na média, que é aquele lance que eu acabei de falar para vocês. Toca na média, rompe, é o contexto ideal para trabalhar. Pegou o terceiro alvo de Fibo. Depois ele deu saída pela 9. Poderia dizer que aqui tem uma volta em V? Poderia, mas em ordem cronológica, essa volta em V não daria para fazer o acionamento tão rápido, porque você está vendido, basicamente. Né? Então, pô, eu estou vendido dentro do papel, ele me vendeu, estou fazendo o trailing stop pela 9, não faz muito sentido fazer uma volta em V se eu estou vendido, tá? Não vou fazer virada de mão, tá? Aí depois passou esse período da tarde, ele deixou o mesmo contexto aqui, ó, o pivô para cima. E esse tipo de contexto tem entrada assim de padrão mandatório. E aí, infelizmente, num movimento como esse, pô, ele te tiraria o teu ganho da manhã dentro dessa movimentação do mercado, tá? Hoje, por ser um dia de notícia dentro do mercado, a gente estimava aí uma volatilidade fora do normal aí no período da tarde. Então, o período da manhã seria melhor mesmo ter acompanhado o mercado. Mas, em si, todas essas movimentações elas entrariam naquele contexto mandatório aí de trade que a gente passa para vocês, tá? Pessoal, nós estamos aí, né, com o nosso Masterclass aí. Ele está com as vagas abertas ainda, tá? Vai estar encerrando as vagas do Masterclass a partir de amanhã. A gente já tem 85% das vagas preenchidas aqui no Masterclass. Então, para quem tiver interesse, é só ir aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição, ok? Para você ir lá. Tem o link também lá no Telegram para você chegar aqui na página do Masterclass. E a gente vai estar trabalhando basicamente, a gente vai fazer um trabalho personalizado, tá? Aonde eu vou estar chamando o pessoal que está entrando na mentoria, é mentoria mesmo, né? Então eu vou chamar o pessoal e vou falar, olha,
qual é a sua maior dificuldade dentro do mercado, quais os horários que você está disponível para operar dentro do mercado, quais são os setups que você tem um conhecimento dentro do mercado, tem alguma coisa que você não conhece, que eu preciso aqui estar te ensinando nesse momento, tá? E qual é a tua questão, assim, de conseguir entrar numa operação tranquilamente, medo, carregamento, porque o que eu vou fazer? Com base em todos os resultados que eu tenho dentro do mercado, tá? A gente acompanha o mercado aí pra caramba e a gente vai sempre planilhando todos os resultados que a gente tem dentro do mercado. Eu vou pegar isso tudo aqui, fazendo um filtro, tá? Para entregar um plano de trade para a pessoa seguir. E aí, esse plano de trade, a ideia é começar a virar a chave aí dentro do mercado, sair fora de operações que não estão lucrativas para entrar em operações que estão lucrativas, ok? Então, essa é a ideia do Masterclass. Então, se você ainda não fez a inscrição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você fazer a sua inscrição no Masterclass. Vai ser um prazer aí estar recebendo vocês ali junto com a gente. A gente começa na semana que vem, segunda-feira, tá? Serão 7 semanas aí imersivas dentro desse Masterclass, sempre no período da noite, às 19 horas serão as aulas, e a gente faz as aulas vai ser de domingo a quinta-feira. Então, domingo a gente começa fazendo a aula 19 horas até quinta-feira, de domingo a quinta, toda semana. Por que domingo? Porque eu quero fazer o preparo da semana, day trade, swing trade, para quem estiver operando, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like e amanhã a gente se vê aqui no YouTube novamente. Grande abraço para vocês.